Se você já assistiu a essa parte do vídeo, basta ir aos comentários e clicar na próxima parte que ainda não assistiu. Espero que aproveite o vídeo. A história começa quando uma jovem garota é deixada sozinha após um grupo de goblins atacar a carruagem em que ela estava. Os goblins se preparam para tirar sua vida, mas um misterioso garoto surge para protegê-la. Anos depois, nosso protagonista, chamado Laou, é convidado a se juntar a um grupo liderado por uma garota. Todos ao redor ficam chocados ao saber que ela quer formar uma equipe com ele. Até o próprio Laou fica surpreso, então a garota aponta que o cartaz dele está claramente pedindo para recrutar pessoas para sua equipe. Ela insiste em se juntar a ele e declara ser uma artista marcial. Laou se apresenta como uma espécie de curandeiro, mas uma funcionária do Guilda dos Aventureiros corre para impedir a garota de cometer o maior erro de sua vida. Seu nome é Amurst, e ela avisa a garota, chamada Naru, para não se juntar ao grupo de Laou. Amurst revela que Laou recebeu o apelido de L, o incompetente. Ele é um curandeiro, mas só conhece o feitiço básico de cura chamado Eal. Ele é um órfão do labirinto e, assim como as outras crianças sem pais, cresceu como aventureiro. No entanto, mesmo depois de todos esses anos, Laou não consegue usar nenhuma cura diária nem um feitiço de cura mais avançado. Ele é conhecido por todos como um fracasso completo de ser humano. Apesar de tudo, Laou conseguiu se juntar a um grupo chamado Espada Relâmpago, até que recentemente foi expulso por não saber usar magia de desintoxicação. Todos sabem o quão incompetente ele é, por isso ninguém o convida para formar equipes. Amurst avisa que Naru nunca ganhará dinheiro se formar uma equipe com Laou, mas Naru revela que já tem bastante dinheiro. Amurst entra em pânico ao ver a quantidade de dinheiro que Naru carrega e explica que a maioria dos aventureiros nesta cidade são gangster. Todos parecem bastante ameaçadores, então Amurst diz a Naru para nunca mostrar tanto dinheiro assim. Naru agradece gentilmente, e Amurst percebe que ela é nova nesse mundo de aventuras. Amurst se oferece para apresentar Naru a um bom grupo de iniciantes, mas diz que terá que cobrar por seus serviços. Para a surpresa de todos, Naru rejeita a oferta, pois está querendo se juntar ao grupo de Laou há muito tempo. Laou e Naru vão assinar os papéis para oficializar seu grupo, e Naru fica olhando fixamente para Laou, admirando-o por algum motivo e aliviada por finalmente reencontrá-lo. A garota estranha se assusta quando Laou pede que ela assine seu nome, mas logo se recompõe. Laou paga a taxa da guilda, e agora seu grupo está oficialmente formado. Do lado de fora, Laou explica que ninguém jamais explorou a parte mais profunda do labirinto de Mermit. Ainda há muitos mistérios lá dentro, e ninguém sabe quem são os chefes finais. Muitos aventureiros sonham em encontrar grandes riquezas dentro do labirinto, e por isso se reuniram na cidade de Marmet, tornando-a uma das maiores do país. Laou é um tanto psicopata, pois quer ir para o labirinto imediatamente. Naru se pergunta se isso é realmente uma boa ideia, já que acabaram de formar o grupo há poucas horas. Antes de sair, Amurst havia dito a Laou que ele só poderia levar Naru às planícies, pois ela ainda é uma novata. O labirinto libera poder mágico em algumas áreas ao seu redor, o que faz monstros surgirem por ali. As planícies são uma dessas áreas, mas apenas monstros fracos aparecem lá, sendo o local ideal para iniciantes. No entanto, as planícies são muito extensas, o que torna difícil encontrar monstros. O labirinto é o oposto, está repleto de monstros, e é exatamente para lá que Laou quer ir. Procurando o que buscavam, Laou garante a Naru que eles não terão problemas desde que não se aprofundem demais no labirinto, e que ele pode lidar com a situação se algo der errado. Ele é estranhamente confiante para um curandeiro, mas ele diz que não é nada, e continuam a jornada. Quando chegam ao destino, Naru insiste em liderar. Ela é uma artista marcial, então fazendo sentido que ele a apoie de trás como curandeiro. Ele fica feliz com a confiança dela, mas se pergunta se ela realmente sabe lutar. Naru logo prova seu valor, derrotando um grupo de goblins, e Laou fica bastante impressionado. Ele explica que a guilda compra as pedras mágicas deixadas pelos monstros, e é assim que a maioria dos aventureiros ganha a vida. As pedras são valiosas porque podem ser usadas para diversas coisas, mas Laou comenta que Naru já deveria saber disso, mesmo como iniciante. Infelizmente, as pedras mágicas dos goblins não valem muito, então eles terão que derrotar monstros mais fortes se quiserem ganhar mais dinheiro. Os dois concordam em se aventurar mais fundo no labirinto para ganhar mais, e Naru deve proteger o curandeiro caso algo aconteça. Pouco tempo depois, é Laou quem acaba protegendo Naru, impedindo-a de pisar em uma armadilha.
Ele mostra onde ela quase caiu e explica que conseguiu salvá-la porque percebeu a diferença de cor nas pedras do chão. Geralmente, detectar armadilhas é trabalho de ladrões, então Naru se pergunta como Lao conseguiu fazer isso sendo um curandeiro. Lao apenas explica que ele é aventureiro há muito tempo e aprendeu algumas habilidades ao longo do caminho. Mais fundo no labirinto, os dois avistam um meio-orc, que não deveria estar no nível em que se encontram. Os meio-orcs são demônios de nível intermediário, e seus corpos robustos os tornam difíceis de derrotar. Seu poder é comparável ao dos monstros dos níveis mais baixos do labirinto, então nunca deveriam aparecer nos níveis superiores. Naru se pergunta se é hora de fugir, mas Lao está confiante de que eles podem derrotá-lo se trabalharem juntos. Ele não quer forçá-la, mas Naru surpreendentemente concorda, confiando no julgamento dele. Naru inicia o combate, mas se surpreende quando seu primeiro ataque faz parecer que ela está chutando uma parede de tijolos. Felizmente, a besta é bastante lenta, mas Naru acaba levando algum dano. A luta rapidamente vai mal para ela, e ela é encurralada. No entanto, o monstro não consegue finalizá-la. Nesse momento, Naru apenas observa com espanto enquanto vê Lao resgatá-la a tempo, cravando sua espada no peito do orc. Lao fica feliz ao ver que Naru está bem, mas ela começa a questionar se ele é realmente apenas um curandeiro. Ele desvia da pergunta novamente e explica que seus anos como aventureiro lhe ensinaram algumas técnicas de combate corpo a corpo. Naru comenta que o ataque de Lao não parecia uma técnica simples, mas ele a distrai, apontando que ela está ferida. Naru insiste que está bem, mas Lao, sendo um curandeiro de verdade, sabe que até os menores ferimentos precisam de tratamento adequado. Ela resiste, mas ele a cura de qualquer maneira. A pedra mágica deixada pelo orc é muito maior e tem muito mais poder mágico que as dos goblins, o que significa que vale bastante dinheiro. Lao explica que viu o suficiente das habilidades de luta de Naru, e que eles também já ganharam uma boa quantia, então podem voltar para casa. Contudo, ele deixa a decisão para Naru, que afirma que ainda pode lutar, e os dois continuam a exploração. Após caçarem mais monstros, Amurst fica impressionada com a quantidade que eles derrotaram em um único dia. Ela percebe que Lao deve ter levado a novata ao labirinto, e o pior de tudo é que, com uma pedra de orc, isso significa que ele a levou para o nível intermediário. Lao a corrige, explicando que eles foram apenas ao nível superior e que o orc não deveria estar lá. No entanto, isso bate com o que outros aventureiros têm relatado, e os superiores também têm estado muito ocupados ultimamente, o que faz Amurst pensar que algo está acontecendo no labirinto. O humor de Amurst muda rapidamente quando ela fica animada para pagar pelas pedras mágicas. Naru acha estranho o entusiasmo dela, então Lao explica que os funcionários da guilda recebem aumento de salário quando compram pedras mágicas, mas isso só acontece quando as pedras vêm dos aventureiros pelos quais são responsáveis. Isso significa que, quanto mais os aventureiros ganham, mais Amurst também ganha. Lao fica chocado com o valor da recompensa, e Amurst tem que lembrá-lo de dividir com Naru. Lao nunca esqueceria, mas fica surpreso ao ver que, mesmo dividindo, ele ganhou 10 vezes mais do que jamais havia recebido. Lao entra em uma profunda depressão ao perceber o que isso significa. Amurst explica a Naru que, quando ele fazia parte do grupo Espada Relâmpago, eles o enganavam e nunca lhe davam sua parte justa das recompensas. Naru fica furiosa e exige que a guilda faça algo. A decisão cabe a Lao, mas ele decide seguir em frente, pois está feliz com seu novo grupo e quer esquecer o antigo. Os dois partem, mas um homem misterioso os observa de longe. Mais tarde, a gananciosa Amurst conta alegremente todo o dinheiro que ganhou, mas fica assustada quando o homem aparece. Ele é seu chefe, e só espera que Amurst não tenha ajudado Lao a encontrar um novo grupo. Amurst explica que não tem o poder de persuasão necessário para convencer alguém a se juntar ao grupo de Lao. Na verdade, foi apenas uma garota que viu algo especial em Lao. O chefe parece saber quem é a garota de cabelos azuis, mas isso o preocupa por algum motivo. Naquela noite, Lao fica surpreso ao saber que a notícia de que ele tem uma nova integrante no grupo já se espalhou pela cidade. O incompetente Lao é bem conhecido, então o fato de ele ter encontrado alguém para se juntar ao seu grupo é um grande acontecimento. Lao se prepara para reservar um quarto, e Naru fica surpresa com a ideia de dividir um quarto com ele. Lao decide que eles devem dormir em quartos separados, mas isso parece desapontar Naru. Os dois seguem para seus quartos, e Naru se lembra de quando foi curada. Descobre-se que Naru era a garota na carruagem, e Lao foi quem a resgatou. Ela ficou agradecida depois que ele a curou,
mas Laou pediu desculpas por não poder fazer mais. Naru foi estranhamente positiva, mesmo que, aparentemente, os goblins tenham tirado a vida de todos os outros que estavam na carruagem. Ela não parecia se importar e apenas prometeu se tornar uma aventureira. Naru queria se juntar ao grupo de Laou um dia e jurou protegê-lo. Desde então, Naru tem treinado muito e esperou muito tempo para estar ao lado de Laou. Quando soube que ele foi expulso de seu antigo grupo, ela correu imediatamente para a cidade. A pequena Stalker está satisfeita em ver que seu plano funcionou perfeitamente. Ela formou um grupo com Laou, e eles até derrotaram um orc. Ela está fazendo tudo por ele, então fica deprimida ao pensar que Laou nem sequer reconheceu quem ela era. Isso é compreensível, já que sua aparência mudou muito, mas isso não é a única coisa que mudou. Laou está muito mais forte do que antes e não parece precisar da proteção dela. Naru sai de sua depressão rapidamente, lembrando-se de que prometeu proteger Laou, não importa o que aconteça. Renovada pela motivação, Naru se prepara para dormir, mas ainda há algo que não faz sentido para ela. Ela não consegue entender por que as pessoas chamam Laou de incompetente, quando ele na verdade é muito poderoso. Parte 2. Motivada, Naru se prepara para dormir, mas uma coisa ainda não faz sentido para ela. Ela não consegue entender por que as pessoas chamariam ele de incompetente, quando na verdade ele é muito poderoso. Ao relembrar, vemos como o antigo grupo de Ellie estava em péssimas condições após ser devastado por um terrível dragão. Ellie curou a garota, mas não conseguiu desintoxicá-la de seus males. Ele garantiu que o veneno desapareceria se ela apenas descansasse um pouco, mas isso a irritou. O grupo começou a desmoronar porque o líder precisava deles na luta, mas a garota não estava em condições de batalhar. A discussão continuou porque Ellie lhes disse que precisariam de antídotos, mas eles não podiam pagar por isso. O líder chamou Ellie de inútil e ordenou que a maga atacasse com toda a magia que tinha. Seu feitiço de bola de fogo apenas enfureceu ainda mais a besta aterrorizante, deixando o líder frustrado com a incompetência de todo o grupo. Ele percebeu que ninguém seria capaz de liderar um grupo de perdedores, então recuou, recomendando que todos fizessem o mesmo. A maga fugiu imediatamente e Ellie ajudou a garota ferida. Depois disso, Ellie foi expulso do grupo Espada Relâmpago. Ele foi responsabilizado pelo fracasso em derrotar a Hidra e foi expulso por ser um curandeiro falho. Ellie apontou que, na verdade, eles falharam porque haviam festejado na noite anterior, mas isso só gerou mais discussões. O líder decidiu que a maga deveria escolher quem era o culpado, mas ela ficou intimidada e a culpa recaiu sobre Ellie. De volta ao presente, Ellie acorda pensando que essa não foi a primeira vez que algo assim aconteceu com ele. 6 anos atrás, o título de curandeiro mais incompetente de Ellie já era bem conhecido. No entanto, ele nunca desistiu de querer se tornar um grande aventureiro. Um grupo ofereceu a ele uma oportunidade de se juntar, e Ellie aceitou ansiosamente. Infelizmente, descobriu-se que eles não precisavam de um curandeiro, o que queriam era alguém para servir de isca viva para atrair a atenção dos monstros. Era comum que órfãos de labirinto como Ellie fossem usados como isca viva, mas ele nem mesmo era bom nisso, e o grupo acabou eliminado. Ellie sempre odiou a dor e desprezava a morte, mas quando viu uma jovem garota em perigo, colocou tudo isso de lado. Até hoje, Ellie não sabe por que decidiu ajudá-la. Ele lutou contra os goblins o melhor que pôde, mas acabou sendo derrubado. Quando acordou, percebeu que não foi ele quem salvou a garota, foi um grupo de cavaleiros. Isso o fez acreditar que continuava sendo incompetente. No entanto, essa não era a visão da garotinha. Ela agradeceu a Ellie, pois, se não fosse por ele, eles não teriam sobrevivido tempo suficiente para a ajuda chegar. Ellie a curou, mas a garota ficou horrorizada ao ouvir como ele era maltratado. Sua simpatia a fez chorar por Ellie, e ela tomou uma decisão, jurou se tornar uma aventureira para se juntar a Ellie e protegê-lo. A garota era de uma família nobre, o que significava que nunca poderia ser uma aventureira. Ellie sabia disso, mas suas palavras o encorajaram, e ele decidiu continuar tentando se tornar um grande aventureiro. Eventualmente, ele encontrou um mentor e começou a treinar. Ele aprendeu apenas as técnicas de cura mais básicas, mas também adquiriu muitas outras habilidades essenciais para aventureiros. Com o tempo, Ellie ganhou confiança de que havia se tornado um grande aventureiro, e foi então que se juntou ao grupo Espada Relâmpago. Ellie acredita a garotinha o fato de não ter desistido de se tornar um aventureiro, já que as palavras dela o impediram de abandonar esse sonho. Ele pensou nela agora porque estava considerando desistir novamente, após ter sido expulso do grupo Espada Relâmpago.
Ellie, porém, está feliz por não ter desistido, pois, se o tivesse feito, nunca teria conhecido Naru. Logo, Naru o procura, e os dois vão tomar café da manhã. Depois, seguem para o labirinto, onde planejam explorar ainda mais profundamente. Eles chegam a um círculo de teletransporte, e é a primeira vez que Naru vê um. Todo o labirinto possui um desses, e Naru se pergunta se podem ir a qualquer lugar com ele. Infelizmente, ela explica para a curiosa garota que os círculos de teletransporte só podem levá-los a outros lugares que também tenham um círculo de teletransporte. Naru então sugere que esses círculos deveriam ser colocados diretamente nas cidades, mas logo percebe que isso facilitaria os ataques de monstros contra as pessoas. Ellie corrige Naru novamente, explicando que monstros nem sequer podem usar os círculos de teletransporte. O motivo de esses círculos não estarem em cidades é que a habilidade de criá-los foi perdida há centenas de anos, e não há mais ninguém capaz de fazê-los. Os dois usam o círculo de teletransporte e chegam ao nível intermediário do labirinto. Os monstros que aparecem ali são muito poderosos, então terão que ser cuidadosos. Eventualmente, eles encontram alguns monstros, mas o ataque de Naru não funciona. Ela explica que isso acontece porque eles estão enfrentando um Lich, um tipo de monstro que não possui forma física, já que é um espírito transformado. Ataques físicos são ineficazes contra ele. Monstros como esses são complicados para pessoas que não sabem usar magia, então Ellie sugere que fujam. No entanto, Naru se recusa, pois está confiante de que pode derrotá-lo. Os dois elaboram um plano. Ellie atrai a atenção do Lich e o leva até Naru. Com treinamento intenso, alguns humanos podem manipular o poder do Ki em seus corpos. Artistas marciais como Naru, que treinaram por anos, são capazes de fazer isso. Esse Ki permite que o usuário ataque até mesmo espíritos como o Lich. Naru usa essa técnica e destrói completamente o Lich. Os dois heróis comemoram, mas Naru se machuca. Ellie usa uma ferramenta mágica que aprimora os efeitos de cura e a cura rapidamente. As pedras mágicas encontradas por aventureiros eventualmente acabam nas mãos de artesãos, que as transformam em ferramentas mágicas. O Lich que eles acabaram de derrotar deixou um núcleo mágico, e Naru se pergunta por quanto poderão vendê-lo quando voltarem à guilda. Lá, Mer, a recepcionista, fica novamente surpresa e grata pelas pedras que a dupla trouxe. Depois de receber uma quantia considerável de dinheiro, os dois seguem de volta à cidade. No caminho, se deparam com uma grande discussão, e Ellie explica que muitos aventureiros têm se envolvido em brigas recentemente. Vários aventureiros problemáticos começaram a aparecer, e isso está perturbando a paz da cidade. Ellie decide que não há nada que possam fazer a respeito, então sugere que gastem o dinheiro com uma refeição luxuosa. A garçonete se pergunta se eles realmente podem pagar por uma refeição tão cara, mas Ellie a manda se calar e trazer uma cerveja. Naru também quer se deliciar, mas uma jovem garçonete explica que eles não vendem álcool para menores de idade. Enquanto comem, Naru decide perguntar sobre algo que a tem intrigado. Ela viu uma estrutura muito alta na cidade, mas sem portas ou janelas. Na verdade, existem várias dessas estruturas na cidade. Ellie também não sabe o que são, mas ele perguntou a algumas pessoas locais. Os artesãos disseram que são eles que estão construindo, mas nem eles sabem para que servem. O mais estranho é que ninguém sabe quem é o cliente que está pagando pela construção. A planta da estrutura e o pagamento foram trazidos por um agente, e por trás desse agente havia outro agente. Há uma cadeia de agentes envolvidos, o que deixa claro que a pessoa por trás de tudo isso não quer ser descoberta. As estruturas não estão realmente incomodando ninguém, então as pessoas não questionam muito. Ellie acha que deveriam estar construindo uma muralha ao redor da cidade, mas Naru prefere a cidade do jeito que está. Ellie aponta que eles ficam vulneráveis a uma invasão, mas Naru, surpreendentemente, diz que não há necessidade de proteção. Há mais aventureiros nesta cidade do que em qualquer outra que ela já viu, então ladrões e monstros não teriam chance em caso de uma invasão. Mais tarde, os dois se preparam para dormir. Naru quer dizer algo a Ellie, mas acaba desistindo. Ela pensa sobre como queria dividir o quarto com ele, mas simplesmente não consegue dizer isso. Enquanto isso, Ellie reflete sobre como é bom ter alguém ao seu lado e se pergunta se a garota que ele conheceu anos atrás aparecerá. De qualquer forma, ele agradece mentalmente por tê-lo ajudado a chegar tão longe como aventureiro. No dia seguinte, o líder do grupo Espada Relâmpago apresenta uma nova curandeira à equipe. A garota se apresenta, mas os outros membros não parecem muito entusiasmados. O líder, no entanto,
está extremamente otimista e declara que desta vez eles certamente conseguirão derrotar a Hydra. Em outro lugar, um homem misterioso é informado de que alguém chamado Bela Adormecida está em uma determinada cidade. Anson é quem dá essa informação e revela que a Bela Adormecida se juntou a Ellie. O homem fica preocupado porque estão ficando sem tempo, então Anson deve expulsar Ellie da cidade imediatamente. Parte 3. O grupo espia à distância a Hydra que os derrotou antes, enquanto planejam seu novo ataque. O líder está ansioso para vingar a derrota anterior e explica aos outros que ele e a curandeira irão atacar de frente, enquanto o ladino se esgueira por trás e o mago os apoia com magia. Lyra, a recém-recrutada curandeira do grupo, rejeita a ideia, dizendo que não pode ser esperada para lutar na linha de frente. Isso surpreende o resto do grupo, pois seu antigo curandeiro era mais que capaz de assumir esse papel. Isso choca ainda mais Lyra quando o grupo aponta que Laô foi quem conseguiu cortar a cabeça da Hydra na última batalha. Não é justo esperar que Lyra se compare a ele, então o líder a instrui a ficar para trás, focando apenas em curar e lidar com venenos. O líder está determinado a ser vitorioso, mesmo sem Laô. De um jeito ou de outro, a Hydra será derrotada. Enquanto isso, no salão da guilda, La e Naru estão entregando mais um impressionante saque da masmorra. Amurs se pergunta se todas essas riquezas realmente vêm dos níveis inferiores e se os dois estão se arriscando desnecessariamente. No entanto, R garante a ela que o pequeno grupo Twan está jogando com segurança nos níveis mais fáceis da masmorra. Amurs sugere que eles aumentem o tamanho do grupo e, com isso, também aumentem os lucros. Suas intenções não são nada altruístas, pois isso também beneficiaria seus próprios bolsos. La concorda que pode ser uma boa ideia, mas decide que agora não é o momento certo, pois está satisfeito com a situação atual. Eles coletam seus ganhos e percebem que, com o dinheiro que têm agora, podem alugar sua própria casa. A maioria dos grupos bem-sucedidos aluga casas como seus quartéis generais, guardando tesouros e itens valiosos que não seriam adequados para um simples apartamento. Além disso, como Amurs diz, um hotel barato não é lugar para o verdadeiro amor florescer entre os membros do grupo. Enquanto Naru sonha com todas as possibilidades, La se lembra de seu antigo quartel e de como foi forçado a dormir em um depósito apertado. La tenta se manter positivo, mas sua jornada não foi fácil. Falando em dificuldades, a equipe da Espada Relâmpago também está enfrentando problemas. A luta deles com a Hydra foi péssima, para dizer o mínimo. Machucados e exaustos após a expedição fracassada, o time está frustrado com o fracasso, pelo menos aqueles que ainda conseguem ficar de pé. Marilis está furioso e confuso, socando a mesa enquanto tenta entender por que não conseguem derrotar a Hydra. Enquanto isso, Lyra está ocupada desintoxicando a ferida de Amira, enquanto os outros discutem. Eles logo começam a perceber que talvez Ellie, o curandeiro inútil que reclamava mas obedecia, tenha sido mais útil do que pensavam. Margaluz decide que terá que pedir para ela voltar ao time, afinal, quem poderia recusar o convite de se juntar à ilustre Espada Relâmpago? Pouco depois, Lyra é acordada por Amira, que está se sentindo muito melhor após ser curada. Abrindo as cortinas, ela se oferece para buscar algo para o mago comer. Ao procurar comida, ela descobre que Sibéria e Margaluz desapareceram e se pergunta onde eles poderiam ter ido. O companheiro de equipe, Margaluz, um homem realmente sem vergonha, traz a proposta para ela no salão da guilda como se fosse um presente, rindo o tempo todo e fingindo que o abuso passado foi apenas um pequeno mal-entendido. Fica bem claro que Margaluz deve ter colocado todos os seus pontos de habilidade em manipulação. Ele inventa desculpa atrás de desculpa para justificar o maltratamento que o time deu ao ex-companheiro e promete que agora tudo será diferente, chegando até a culpar a nova curandeira, chamando-a de uma mulher inútil. Para a surpresa de todos, La agradece Margaluz. Mas, antes que mais alguma palavra seja dita, Naru, que ouviu tudo, não aguenta mais e corre para intervir. Não há como ela deixar alguém tão desprezível como Margaluz roubar seu parceiro. La acalma explicando que, embora seja grato pelo convite e não guarde rancor de sua antiga equipe pelo que aconteceu, ele ainda não pode aceitar. Ele não vai voltar para a Espada Relâmpago, já tem um grupo e está muito feliz onde está. Margaluz não consegue acreditar no que está ouvindo. Ele presume que essa feiticeira de cabelo azul deve estar manipulando-la para que ele diga tais coisas, e acusa Naru diretamente. Isso acaba sendo um passo longe demais para o curandeiro banido. Insultar sua companheira de equipe foi um grande erro. La, agora não tão amigável, agarra Margaluz e o avisa de que, se ele ousar machucar Naru, tanto ele quanto a Espada Relâmpago irão se arrepender.
Lá e Naru então saem, deixando Margaluz furioso e um pouco abalado. Margaluz, enfurecido, ordena que Amurst encontre um novo membro de equipe que possa ajudá-los a lutar contra a Hidra. Ele precisa de alguém forte e capaz, que possa estar ao seu lado na linha de frente. É então que um novo guerreiro misterioso surge e oferece seus serviços. Desesperado, mas inseguro, Margaluz saca sua espada para testar o estranho, apesar dos avisos de Amurst de que não pode haver lutas no salão da guilda. Margaluz investe contra o homem mascarado, mas, em um instante, o líder da Espada Relâmpago é desarmado com uma facilidade embaraçosa. Vitorioso, o misterioso espadachim revela seu nome, Si, o que é o suficiente para convencer Margaluz, que o aceita no time. Com a ajuda de Si, eles certamente destruirão a Hidra de uma vez por todas. Mais tarde, ao final do dia, Shayla bate na porta de Lá. Espiando de seu quarto, Naru fica nervosa, achando que a outra garota pode estar tentando conquistá-la antes dela. É um pequeno alívio quando Shayla apenas informa ao duo que eles têm visitantes esperando. Acontece que são Amira e Lyra, as outras integrantes do antigo time de Lá. As duas estão preocupadas que o terceiro confronto com a Hidra não será tão bem sucedido quanto o líder delas pensa, e vieram pedir a ajuda de Lá. Ele foi forte o suficiente para cortar a cabeça da Hidra da última vez, então, com sua ajuda, elas acreditam que podem derrotar a besta sem que mais ninguém se machuque gravemente. Naru levanta um bom ponto ao questionar por que Amira e o restante da Espada Relâmpago ainda estão com Margaluz, já que claramente ninguém está feliz no time. A maga explica que, embora Margaluz tenha suas falhas, como ser um mentiroso, trapaceiro, covarde, sem caráter, e um malandro que nem escova os dentes, ele ainda é seu companheiro de equipe, e ela acredita na lealdade. Essa afirmação enfurece Naru, que aponta que Lá também era companheiro de Amira, e ainda assim ela o tratou mal. Isso é o suficiente para Amira desabar em lágrimas, tomada pela culpa. Naru estava certa, e Amira sabe disso. Ela fez Rose passar por maus bocados, mas estava com medo de que, se não seguisse Margaluz, fosse expulsa do time, o primeiro e único grupo do qual ela já fez parte. Ela implora por perdão, e Lyra tenta convencê-la de que a maga está sendo sincera, lembrando como Amira chamou seu nome enquanto se revirava em sua cama, envenenada. Lá, calmo como sempre, conforta Amira e aceita seu pedido de desculpas. Ele a informa que não guarda rancor, mas, dito isso, ele não vai voltar para a Espada Relâmpago. É um momento agridoce, interrompido pela senhorita Mary, a cozinheira, que traz um almoço extravagante para o grupo aproveitar. Ela acha, em particular, que a pequena maga precisa de um pouco de gordura nos ossos, ou pelo menos de um sorriso no rosto, e sua comida pode proporcionar ambos. Aproveitando a distração, Lyra e Rose puxam Naru para o lado para discutirem em particular. Naru acredita que Lyra e Amira deveriam simplesmente sair do time, mas não é tão fácil assim. Lá, lembrando das coisas que Margaluz disse sobre a nova curandeira, avisa que, se ela ficar, terá momentos difíceis com a Espada Relâmpago. Amira não vai abandonar sua equipe, e Lyra não vai abandonar Amira, o que significa que ambas estão presas em sua situação. É uma situação difícil, e até ela está se sentindo confuso. Não parece que haja muito o que qualquer um dos lados possa fazer. Ao retornar à base, Lyra é apresentada ao novo membro da equipe. Para sua surpresa, ela o reconhece imediatamente, o que significa que a pequena máscara estilo fantasma da ópera não ajudou muito. Ela o chama de Zig, mas Margaluz a corrige, dizendo que este é, na verdade, uma pessoa completamente diferente. Lyra não se convence nem um pouco e exige saber o que está acontecendo. Se faz o melhor que pode para disfarçar, tentando se passar por alguém misterioso, mas quando Lá aponta que a espada que ele carrega foi roubada e pertence ao Sr. Ronaldo, se perde a compostura e explica que herdou a lâmina de seu mestre. Agora, como ele saberia quem é o Sr. Ronaldo se nunca o tivesse conhecido antes? A farsa dele é revelada, mas Lyra desiste e se afasta, deixando-se manter a charada por mais um tempo. Afinal, talvez tê-lo por perto não seja tão ruim assim. Enquanto a tempestade se aproxima, ambos os grupos se aventuram em frente, sem saber o que os aguarda. Parte 4. Naru atravessa alguns orcs da mesma forma que você devora um pacote de cheetos às 3 da manhã. Nossa heroína de cabelos azuis mostra exatamente porque ela é a parceira perfeita, ao despachar sozinha todo o grupo de monstros com facilidade. Rose fica impressionado, mas Naru já está ansiosa para o próximo desafio. Infelizmente, Naru perdeu sua receita de OIC e está com fome, então o próximo desafio acaba sendo o almoço.
Os dois encontram um lugar perfeito no chão sujo da masmorra, mas em vez de sanduíches, Naru surpreende Rose com um enorme banquete. Aparentemente, Betty Crocker os obrigou a levar as sobras de comida de mais cedo, mas de alguma forma Rose não percebeu Naru trazendo a enorme caixa de comida. Enquanto devoram o banquete, Rose explica que tipo de monstros seus antigos companheiros de equipe enfrentam. A Hydra é um inimigo terrível, com mais músculos que um protagonista de JoJo e um corpo coberto de escamas fortes o suficiente para desviar tanto ataques físicos quanto mágicos. Como se ser indestrutível não fosse o bastante, ela também está cheia de veneno mortal para protagonistas. Esses dragões são relativamente raros, mas entre outros monstros de seu nível, são os mais comuns. Por conta disso, a Hydra foi extensivamente estudada por aventureiros passados, que desenvolveram diversos métodos para enfrentá-la. Seu veneno faz qualquer um sangrar por todos os lados como se tivesse comido um taco do Taco Bell recheado com vidro quebrado, mas, felizmente, existe um antídoto à venda. Porém, é bem caro, o que explica por que a antiga equipe de Rose não tinha um. Rose explica que sua antiga equipe terá que contar totalmente com a magia de purificação do novo curandeiro. Naru fica um pouco nervosa ouvindo tudo isso, mas Rose acalma seus temores ao descrever as pessoas de sua antiga equipe. O líder, Margaluz, pode parecer o herói grátis de jogos mobile, mas é um espadachim realmente excepcional. Contanto que ele não fuja e nem subestime o oponente, Margaluz pode ser bastante formidável. Saria também não fica atrás, com sua velocidade e agilidade de primeira, seu talento para furtividade é suficiente para se aproximar de qualquer monstro, mesmo um com tantas cabeças e olhos como a Hydra. Naru não gosta de ouvir Rose falar tão bem de sua antiga equipe, já que eles o deixaram de lado como se fosse um anime abandonado após o primeiro episódio filler. No entanto, Rose diz que a única linguagem que ele conhece é a verdade, então Naru guarda suas opiniões por enquanto. Em vez disso, ela menciona o quanto está cansada de enfrentar a mesma masmorra dia após dia. Rose concorda que talvez seja hora de seguir em frente, e Naru, animada, sugere as regiões pantanosas que não ficam muito longe dali. Enquanto isso, nas regiões pantanosas, não muito longe, estamos com a Espada Relâmpago, no meio de uma batalha feroz com a Hydra, que parece ter sido criada apenas para lembrar os personagens secundários de que eles não são os protagonistas. Margaluz consegue desferir um golpe cortante em uma das muitas cabeças, e o membro mais recente, segue com uma estocada que quase decapita a criatura. Pressionando o ataque, Age, o espadachim musculoso, se prepara para mais um golpe, mas ao alcançar a criatura, recua. Margaluz o repreende por não terminar o trabalho, mas se responde perguntando se Margaluz realmente ficaria bem em deixar-se levar toda a glória para si? Se acredita que Margaluz, o Homem-Troféu, merece esse troféu. Afinal, Margaluz, o matador de hidras soa bem melhor do que todos os seus outros apelidos bobos. Tentando parar com as piadas, Margaluz parte para cima do monstro, mas é rapidamente jogado para trás após um ataque com tudo. Lyra está ocupada cuidando do ferido Rogue, mas não acredita que o líder cabeçadura está avançando diretamente contra o monstro. Ele não tem chance, já que o dragão é praticamente um tanque ambulante, com mais cravos que as costas da Sibéria. Lyra continua a reclamar, mas Sibéria comenta que ele é assim mesmo, ela gosta de bad boys e acha seu jeito tolo um tanto charmoso. Com seus ferimentos curados e seu péssimo gosto para homens intacto, o Rogue volta para fazer mais escolhas de vida duvidosas. Nesse momento, Lyra nota-se observando tudo de longe e se pergunta o que ele está planejando. A luta já dura um tempo, e a Hydra começa a se cansar. As distrações de Sibéria permitem que Margaluz cause danos consideráveis. Nesse mundo sem leis de trabalho infantil, Armia está trabalhando dobrado em um ataque mágico. Com seus poderes combinados, Lyra está confiante de que a Hydra logo cairá. Mas sua esperança é despedaçada quando a Hydra lança uma enorme pedra no peito da pequena trabalhadora, que agora preferia estar montando tênis como outras crianças. Amir fica aterrorizada ao ver o monstro focando-se nela. Ela solta um grito de gelar o sangue quando ele se aproxima, e então algo estranho acontece. Uma substância escura, como fumaça, começa a emanar de seu corpo. Ninguém consegue identificar o que é até se apontar que se trata de medo. Como se vê, monstros como a Hydra se alimentam de medo para ficarem mais fortes. É estranho, pois o medo normalmente não é visível a olho nu. Logo a equipe percebe que está cercada pela fumaça, que flui de todas as direções. Lyra fica chocada ao perceber que o que estão vendo é mana, algo encontrado apenas nas partes mais profundas do labirinto.
mana, medo, seja o que for essa névoa, a Hidra absorve vorazmente e começa a mudar. Com poder mágico suficiente, monstros podem se transformar, ganhando habilidades ainda mais terríveis. Infelizmente, ao invés de se transformar em algo realmente criativo, o estúdio de anime de baixo orçamento só mudou sua cor e acrescentou mais cabeças. Ainda assim, a criatura agora é várias vezes mais poderosa do que antes, e Lyra jamais imaginou que presenciaria uma transformação dessas. Não há como a espada relâmpago vencer esse monstro aprimorado. Se então ordena que Lyra cuide do mago e de Margaluz e anuncia que é hora de recuar. Mas Margaluz, o lendário matador de hidras, não recua. Ele avança mais uma vez, determinado a arrancar ao menos uma cabeça como troféu. No entanto, quando sua lâmina atinge as escamas da hidra, ela se parte ao meio, falhando completamente com ele como aquele mouse barato que você comprou e quebra no meio da partida. Indefeso, Margaluz quase encontra um novo lar no fundo da garganta da hidra, mas Rose surge a tempo para salvá-lo. Margaluz fica chocado ao ver seu antigo companheiro de equipe, mas o tempo é curto. Com a ajuda de Naru, os dois conseguem repelir a hidra, mas Rose é necessário em outro lugar. Se aponta que Rose é apenas um curandeiro e o manda cuidar de Armia enquanto ele tenta conter a fera. Lyra já usou todos os seus pontos de personagem secundário e não consegue mais ajudar o mago caído. Felizmente, Rose chega com seus tokens de armadura de enredo e começa a usar sua habilidade básica de cura em Armia. Lyra comenta que o feitiço de cura básico não será nem de perto o suficiente, mas fica surpresa ao vê-lo lançar uma cura após a outra. Confusa, Lyra se pergunta se Rose está bugando ao dizer cura várias vezes, mas Siberia explica que isso é típico dele, que costuma empilhar curas. Até o garoto de ouro diz que é normal para Rose, mas Lyra não entende como colocar um band-aid sobre o outro pode acelerar a cura. Felizmente, ela está errada, pois Armia desperta graças a Rose. Lyra só pode se perguntar quem Rose realmente é, e Armia agradece por mantê-la viva para que não seja demitida por sair do trabalho mais cedo. Perto dali, se fez o que pôde para deter a hidra, mas o monstro parece estar esperando Rose, como se lembrasse dele e quisesse vingança. Felizmente, Naru e Si estão lá para ajudar. Os três se preparam para a perigosa luta, enquanto o resto do grupo fica de fora, decidindo assistir enquanto os verdadeiros heróis enfrentam a batalha. O grande matador de hidras não se opõe, mas apenas porque sua espada está quebrada, e não por covardia. A luta intensa começa com um golpe atordoante de Naru, e Rose aproveita a abertura. Enquanto isso, se corta uma das cabeças da hidra com um único golpe. Margaluz fica chocado ao ver que a lâmina de Si não se quebra, e Lyra explica que é uma espada mágica. Margaluz fica estupefato, pois já ouviu falar dessa lâmina lendária, muito superior à sua própria espada patética que sua namorada sempre tira sarro. De repente, um erro custoso de Naru permite que um dos golpes dela seja revidado pela hidra, e ela é jogada ao chão. Perturbadoramente, o monstro não ataca, mas parece usá-la como refém, desafiando Rose para uma luta mano a mano. Lyra explica que, ao se transformar, os monstros não apenas ficam mais fortes, mas também mais inteligentes. Esse monstro agora tem mais inteligência em uma cabeça do que o grupo inteiro e está cheio de sede de vingança. Rose, sem hesitar, pede que todos fiquem para trás e aceita o desafio. Ele avança rapidamente, mas a cena corta para um velho decepcionado. Quando voltamos à luta, vemos que Rose foi derrotado. Embora o dragão tenha uma inteligência enorme, ele não perde a chance de provocar Rose com um grito de batalha. Rose só espera que o dragão não comece a zombar dele. Enquanto perde a consciência, estende a mão para seu fiel companheiro. Os outros tremem de medo, sem opções, mas o corpo de Rose começa a pulsar. Todos ficam chocados ao ver nosso herói se levantar mais uma vez, agora envolto por uma aura terrível. Descobre-se que o misterioso velho não estava decepcionado com a fraqueza de Rose, mas com o fato de que o poder dentro dele, que deveria permanecer em sono eterno, agora. Desperto, um chifre brilhante brota da testa de Rose, infundindo-o com uma explosão repentina de poder. O dragão sente o perigo imediatamente e tenta finalizar a luta, mas já é tarde demais. Com um único golpe, Rose destrói a hidra, reduzindo-a a pedaços antes de desmaiar inconsciente. Quando nosso curandeiro favorito desperta, encontra Naru preocupada ao seu lado. Felizmente, Lyra estava lá para curá-lo, mas o lembra de que magia não cresce em árvores e que ela lhe enviará a conta mais tarde, que pode doer mais do que a hidra. Ela pergunta sobre o negócio do chifre, mas Rose não faz ideia do que ela está falando. Mesmo assim,
Os antigos colegas de equipe mudaram de atitude mais rápido do que você troca de roupa quando percebe que não toma banho há uma semana. Margaluz fica encantado ao perceber que seu velho amigo Rose é tão forte e está convencido de que, com ele ao lado, poderiam até derrotar o mestre do labirinto. Sibéria o lembra de que ninguém jamais viu o mestre e sugere que eles desacelerem um pouco. No momento, podem vender todas as pedras mágicas que conseguiram após derrotar a Hidra, o que, dividido entre os três, os tornaria bem ricos. Lyra observa que mais de 3 pessoas ajudaram, mas não é assim que a espada relâmpago opera. Margaluz decide que os 2 novatos mal fizeram o suficiente para merecer uma parte e ainda diz que Naru é apenas uma garota troféu. Ele declara que ele, o Ladino e Rose podem reivindicar o prêmio para si mesmos, deixando até mesmo a pobre Armia de fora, pois mão de obra infantil é barata, afinal. O vilão chega ao ponto de sugerir que Armia talvez nunca acorde, então poderiam vendê-la por algumas moedas extras, considerando o quão inútil ela é como maga. Naru, farta dessa reviravolta sombria, derruba Margaluz com um soco certeiro. O troféu caído começa a reclamar que é proibido membros da guilda lutarem entre si e exige que os outros testemunhem contra Naru. Naturalmente, aqueles que ele acabou de ofender dizem que não viram nada. Para azar dele, a cúmplice também está disposta a acusá-lo de violar as regras da guilda, alegando que testemunhou o contrário. Se então muda de opinião e afirma que talvez tenha visto algo, mas, para desgosto de Margaluz, revela que o que viu foi alguém tentando traficar uma jovem inconsciente. Lyra concorda, dizendo que algum pervertido tentou vender alguém desacordado, um crime que merece punição mesmo em um mundo fictício. Se afirma que não pode deixar isso passar, e Margaluz fica chocado quando ele revela sua verdadeira identidade. Margaluz e Sibéria recebem o castigo merecido, amarrados como você fica quando está assistindo anime e seus amigos querem sair. Se então tira sua pequena máscara que escondia quase nada, revelando sua verdadeira identidade, uma grande surpresa dos animadores. Descobre-se que ele é um aventureiro da Guilda Real de Aventureiros, o que é algo muito importante. Ele explica que, como parte da Guilda Real, sua função é monitorar outros aventureiros e proteger a cidade, um trabalho que normalmente seria feito por aventureiros locais que ultimamente têm falhado nisso. Espada Relâmpago vinha observando tudo de perto e, com seu disfarce perfeito, Zig era completamente irreconhecível por trás da máscara. Ele viu muita coisa, então não é surpresa que Margaluz e Saaria sejam julgados inadequados para a guilda e expulsos da associação. Os dois provavelmente passarão o resto da vida em trabalho forçado, limpando sujeira após cada festa desastrosa. Apesar de seus lamentos, eles são ignorados quando Rose pede para falar com Z em particular. Surpreendentemente, ele pede que seus antigos colegas sejam poupados, explicando que, em algum momento, Margaluz e Saaria foram bons aventureiros, com sonhos e aspirações, mas acabaram corrompidos pela ambição de serem os melhores. Eles podem desejar riqueza e status, mas não são verdadeiramente maus, apenas perdidos. O discurso de Rose funciona melhor do que qualquer desculpa para escapar de uma multa, e Z concorda em libertá-los. Mas ele avisa que estará sempre de olho neles, mesmo que não percebam. A dupla não precisa de mais convicção e foge rapidamente, esperançosamente para fora da história. Z comenta que, mesmo expulsos, eles poderiam continuar com suas artimanhas, então, como aventureiros, a guilda poderá monitorá-los. Naru, porém, não se sente bem com o que aconteceu e se arrepende de ter incentivado Rose a ajudar seus ex-companheiros. Mas Rose está tranquilo, grato pela forma como tudo terminou, e não se arrepende. Ele agradece a Naru e pede que continue sendo sua parceira, ao que ela aceita com alegria. Naquela noite, Z e Lyra discutem sua verdadeira missão. Z explica que está investigando a cidade por conta das mutações estranhas, como a da Hidra que eles derrotaram. Para se esconder até dos superiores, Z usava outro disfarce por cima do primeiro, um bigode, que quase o apagou da existência. Com as informações coletadas, ele acredita que a própria guilda pode estar por trás das mutações, talvez até o chefe responsável. Ele convida Lyra para se juntar a ele em uma nova equipe, como nos velhos tempos. Lyra, hesitante, concorda com a condição de que Amira, a maga, também se junte ao grupo. Z recebe a nova integrante com prazer e comenta que vai precisar de toda a ajuda possível, especialmente após ver o poder monstruoso de Rose na batalha. Alguém como Rose exige toda a atenção deles. Parte 5. Mentiroso e Armia se uniram. A jovem maga parece bastante abalada após tanto trabalho infantil, então Rasa parabeniza, junto com os outros, por terem se unido.
Rose e Naru começam o dia indo até o salão da guilda. A batalha contra a Hydra deixou várias pedras mágicas que podem ser trocadas por dinheiro, mas Rose está mais interessado em assumir a primeira missão. Ele explica que ser um aventureiro vai além de lutar contra monstros, encontrar itens importantes e proteger os indefesos também são deveres e responsabilidades de um aventureiro. Ele quer que Naru ganhe o máximo de experiência, e Naru quase desmaia ao perceber o quanto ele se importa. Na guilda, a dupla é recebida com olhares estranhos e venenosos dos outros. Parece que a notícia da vitória de Rose sobre a Hydra se incluiu, e ele avisa a Naru que alguns indivíduos podem tentar roubar as pedras mágicas. Um desses indivíduos, chamado Marmel, se aproxima de Rose e pergunta se ele tem um momento para conversar. Quando Rose hesita, Marmel manda suas comparsas caírem fora para que possam ter uma conversa mais pessoal. Rose percebe que Marmel não está interessado nas pedras preciosas, mas ainda assim se surpreende quando Marmel baixa a cabeça e pede desculpas em nome de todos os aventureiros. Apesar de saberem que tipo de pessoa era Margaluz, eles nada ajudaram Rose e, pelo contrário, ainda o ridicularizavam por seu cabelo estranho e sua personalidade desinteressante. Ele era conhecido como o Rose incompetente. Naru, furiosa, diz a Marmel que se ele realmente quer se desculpar, deve polir a espada de Rose e beijar suas pedras. Marmel acha que isso é exagero, mas isso apenas deixa Naru ainda mais irritada. Embora isso nem se compare aos anos de desrespeito que Rose suportou, é um começo. Rose, tentando evitar complicações, diz que nada disso é necessário e que ele ainda é incompetente em termos de cura. Eleia preferir que continuassem zombando dele. Os dois apertam as mãos, e toda a tensão parece desaparecer do salão da guilda, dando aos nossos heróis a oportunidade de vender seus valiosos. Aler observa a pedra mágica que eles trouxeram e, como toda mulher a quem eu já mostrei minha coleção de Pokémon, fica surpresa com o tamanho e a estranheza da pedra. Rose suspeita que a forma estranha seja resultado de uma mutação do monstro, e Naru teme que isso afeta o preço. Acaba que ela está certa, a guilda está disposta a pagar 10 vezes mais do que normalmente pagariam por algo tão raro e valioso. O fato de uma pedra ter se transformado é preocupante, pois monstros não deveriam absorver mana suficiente para isso fora do labirinto. Outros relatos sobre monstros agitados de forma estranha apenas aumentam a suspeita de Rose de que algo está acontecendo, e ele questiona por que a guilda não envia alguém para investigar. Antes que Aler possa responder, o Sr. Ansome chega, exibindo um ar de personagem principal, embora seja apenas o chefe da guilda. Ele convida a dupla a ir até seu escritório e, ao revisar os relatos, menciona que a transformação de monstros é rara, mas Ans me explica que é bom demais para lidar com esses assuntos triviais e, se Rose está com medo, talvez seja hora do curandeiro deixar a cidade de uma vez por todas. Naru fica mais do que irritado com a arrogância do chefe, e Aler comenta que ele é assim mesmo. Em seguida, ela menciona o Sr. Mish, o presidente real da guilda, um homem tão velho que mal consegue sair de seu escritório e frequentemente tropeça ao subir escadas. Com a decadência mental evidente de Mish sem passar por um processo competitivo, Ansome assumiu o cargo de presidente, ganhando uma reputação. Rose não liga para as fofacas do trabalho e quer ver todas as missões disponíveis. Naru fica chocada com o quão insignificantes algumas são, como uma em que um cara quer ir pescar no lago bloco do labirinto e precisão de escolta. Aler, ansioso por ganhar mais dinheiro, lembra que qualquer trabalho com recompensa é um trabalho que vale a pena. Rose então encontra uma missão para derrotar vários monstros. Naru fica animado com a ideia de uma missão desafiadora, mas Aler diz que essa é fora de questão. Uma fênix está próxima de um círculo de teletransporte, e enfrenta o sério suicídio de um curandeiro e um artista marcial. Eles precisariam, no mínimo, de um guerreiro, um mago e um curandeiro capaz de realizar curas na área para aceitar essa missão e tentar derrotar a fera. E está interessado em reivindicar uma enorme recompensa. Os dois sabem que vão precisar de ajuda. Nossos dois heróis ficaram animados ao descobrir que conheceram os 3 aventureiros perfeitos que recentemente formaram um grupo. Lyra e Siege estão específicos no trabalho, com Lyra tendo a ousadia de sussurrar sobre Rose bem na frente dele, como se ele fosse surdo. Ela comenta com Cie que essa é uma boa chance de observar o curandeiro banido, que foi o motivo de eles permanecerem ali em primeiro lugar. Depois, eles perguntaram a Armia o que ela acha, mas uma pequena maga está preocupada se questionou porque suas escolhas de vida levaram a se juntar a esse grupo de perdedores. Armia decide fazer o que o grupo achar melhor e diz que é surpreendente que Rose queira se juntar a ela novamente, depois de ela ter traído ele a ANT. Nosso herói, no entanto,
perdoa rápido e não guarda ressentimentos contra sua antiga companheira de equipe. Ele só tem o futuro pela frente, e esse futuro envolve se unirem para enfrentar a Fênix. O grupo começa os preparativos para o próximo dia, lidando com a papelada da guilda, reunindo suprimentos e comprando o equipamento necessário. Rose e Naru estão indo comprar poções quando Naru é sub. Rama pede um momento sós com Naru para discutir alguns assuntos familiares que não envolvem um estranho como Rose. Mas, para surpresa de todos, ele se recusa a sair e insiste que, como parceiro de Naru, ele não é um mero estranho. Rose suspeita que Rama pode estar ali para levar Naru de volta ao pai, então ele não arredará o pé. Rama, divertido com a coragem de seu ex-aluno, pergunta se ele acha que realmente pode detê-la. Rose desafia, e a deusa das chamas dispara uma bola de fogo tão lenta, que ele desvia facilmente, atingindo apenas um pedaço de carne de peru de outra pessoa. Naru tenta ficar entusiasmado com a situação explicando que não fugiu, só se esqueceu de avisar que estava partindo. Ela até deixou um bilhete, dizendo que estava saindo para procurar seu irmão mais velho, Rose, e que ninguém particularmente se preocupasse. Ela descobriu que o pai ficaria completamente tranquilo ao saber que sua jovem filha estava correndo atrás de um homem desconhecido. Rama pede uma explicação para o comportamento inusitado de Naru, que hesita, pois a verdade é um pouco embaraçosa. Ela então admitiu que tinha espiões monitorando Rose, relatando tanto seu paradeiro quanto o fato de ele ter sido expulso do grupo Lâmina Relâmpago. Como uma boa stalker, Naru viu sua chance e aproveitou. Percebendo o desconforto de sua parceira, Rose sugere que talvez ela devesse visitar seu pai, especialmente porque, para ser uma aventureira, ela precisaria da permissão dos pais. Naru fica magoada e temerosa ao ouvir isso, pois seu pai poderia dizer não, e os dois talvez nunca mais se vissem. Rama esclarece que o pai de Naru não tem problemas com a filha se tornando uma aventureira, ele só estava preocupado que ela voltasse com um namorado fracassado. Tudo o que ele quer é saber se sua garotinha está segura e que não está namorando um espectador de resumo de anime. Rama, percebendo que Naru está bem, promete que vai tranquilizar o pai dela. Com isso resolvido, ela pede ao seu aprendiz estúpido que traga um pouco de vinho, para que as garotas possam conversar em particular sobre ele. Como ex-professor de Rose, Rama fica curioso para entender o que Naru vê em um homem aparentemente incompetente como ele, mas Naru defende Rose, citando as várias qualidades e habilidades que ela testemunhou desde que se uniu a ele. Ele é forte, sincero e gentil, e, acima de tudo, um bom homem que coloca os outros acima de si mesmo, inclusive Naru, a quem ele tem ajudado incansavelmente. Ela vê, como todos nós, que não passa de um fardo, e a simples ideia disso é demais para ela suportar. Refletindo sobre tudo isso, Rama explica que Rose nunca defendeu ninguém em toda a sua vida, exceto Naru. Ele mudou por causa dela, e parece que foi para melhor. Rama sugere que a garota continue ao lado de seu amigo curandeiro por mais algum tempo e deseja sortear os dois em sua jornada. Quanto a ela, tem sua própria missão. O enigmático presidente da guilda, Sr. Mishi, guarda alguns segredos, e a deusa do fogo planeja trazê-los a. Com todos os preparativos concluídos e qualquer dúvida deixada de lado, a equipe está pronta. Lia, a curandeira, Sab, um mago, claro, nosso curandeiro competente e sua companheira de combate. Eles estão prontos para detonar um pobre fênix que cruza seu caminho. Parte 6. O grupo entra na masmorra para iniciar sua caçada, e Naru está pronta para lutar no instante em que seus pés tocam o chão, e para ela, é papo reto. Mas não há nenhuma fênix esperando por eles, não em um espaço tão estreito. Percorrendo os corredores apertados, eles seguem em busca de sua presa flamejante, sabendo que a criatura preferirá espaços abertos, mais apropriados para um monstro tão grande e alado. A busca termina quando saem em uma vasta caverna, com pilares quebrados e um teto alto. Emi e Naru ficam surpresas ao verem que, mesmo nas profundezas do labirinto, existem áreas tão amplas. Lyra lembra-se de ter ouvido falar dessa região. Há rumores de que um novo caminho foi descoberto por perto, uma parte do labirinto que ainda não foi explorada pelos aventureiros. E, como todo aventureiro sabe, ao final de toda trilha inexplorada no labirinto, há tesouros ainda não reivindicados. A empolgação de Lyra é contagiante, e as garotas se animam com a perspectiva de glória e riquezas. Mas se as lembra de um problema, um grande e assustador monstro guarda o caminho, e ninguém conseguiu passar por ele ainda, então a guilda colocou uma recompensa alta pela sua cabeça. Investigando a área, Ralph logo encontra sinais de queimaduras entre os escombros, concluindo que só pode ser obra da Fênix.
Para testar sua hipótese, ele lança uma pedra mais fundo na caverna, que quiçá pelo chão e ecoa nas escuras expansões. A Fênix, extremamente territorial, ataca assim que detecta um intruso, e Host conta com isso. No instante seguinte, o labirinto se ilumina com um portal brilhante no teto, e uma bola flamejante voa pelo recinto, revelando suas asas antes de alçar voo. A Fênix chegou, e a batalha está apenas começando. Enquanto isso, na guilda, Alher está ocupada sem fazer nada, quando uma guerreira de biquíni entra pela porta da frente, desesperada. Alher recebe a ruiva na filial da guilda com um sorriso alegre, e Real fica um pouco surpresa com a simpatia do pessoal ali. Mentindo descaradamente, Alher diz que é natural ela ser simpática com os aventureiros. A verdade é que RMA, semi-nua, é a primeira mulher que ela vê ali sem estar vestida como uma freira ou funcionária de banco. O pouco que a ruiva veste claramente é feito de material fino e de qualidade mágica. Alher percebe o valor do que vê e decide que RMA vale a pena conhecer. Alher então oferece ajuda a RMA, que não perde tempo e pede para ver o presidente da filial. Alher fica preocupada e pergunta se ela tem algum agendamento, mas RMA não tem. Pergunta se ela tem uma recomendação de alguém, mas não tem isso também. Alher questiona se RMA talvez seja filha ou neta do presidente, mas a resposta é negativa. RMA revela que está ali para dar uma surra no velho e acabar com ele. Alher fica chocada e não acredita que RMA achou que poderia simplesmente matar o mestre da guilda. O argumento chama a atenção de todos, e eles assistem a deusa do fogo perder a paciência, ameaçando incendiar todo o lugar e ver o que aparece entre as cinzas. Felizmente, Ansome, o aspirante a herói, está presente e a surpreende, acalmando as coisas de volta ao normal. Ele sabe exatamente quem ela é e o que ela é capaz de fazer, e acredita que uma conversa civil no escritório seria melhor. No labirinto, a luta contra a Fênix continua, mas a equipe se frustra com a capacidade de voo da criatura. Aparentemente, isso não era uma novidade. Host fica tão exasperado que começa a imaginar como seria abandonar sua espada e usar um arco, só por uma vez. Naru se consola com o fato de que, enquanto a Fênix ficar fora do alcance, ela não poderá atacá-los. Eles podem não conseguir atacar, mas a Fênix também não pode. Insultada ao ouvir isso, a Fênix dispara uma bola de fogo contra a cabeluda azul que ousou invadir seu território. Host a salva da explosão a tempo, e explica que o bico, as garras e o corpo em chamas da Fênix não são suas únicas armas, seus ataques mais perigosos são suas bolas de fogo. Naru fica decepcionada ao perceber que não poderá socá-la até a morte. De volta à guilda, RMA tem perguntas para o presidente em exercício, e Ansome menciona que ela não é a única. Recentemente, ele recorda que Host esteve ali com preocupações sobre o labirinto e o comportamento estranho dos monstros que há lá dentro. Ansome explica que disse a Host para parar de choramingar e ir embora, mas, para a trama desta história, isso não funciona com a deusa do fogo. A guilda parece uma reunião de vilões de quadrinhos com tantos tipos suspeitos por toda parte. RMA sabe que a própria guilda deve ter trazido essa gente para a cidade, e agora ela quer saber por quê. Além disso, está curiosa sobre os misteriosos pilares ao redor da cidade, que parecem estar relacionados a algum ritual. Sua intuição feminina e o bom senso dizem que há algo suspeito acontecendo ali, e ela desconfia que Anson possa estar por trás de toda a farsa. Em uma pequena cidade labiríntica como Marmet, a guilda tem autoridade absoluta, o que significa que o presidente da guilda é praticamente o rei local. Rei Anson nega tudo, fingindo ignorância e alegando ser apenas um humilde e inocente presidente da guilda, praticamente um coadjuvante. RMA se irrita com seu teatro e o acusa diretamente de encher a cidade com desordeiros para assustar aventureiros respeitáveis e evitar perguntas sobre o que acontece na guilda. Ela especula que ele esteja escondendo um círculo de transmutação pela cidade, talvez em preparação para um grande evento que exigirá o sacrifício de vários aventureiros, de preferência, aqueles que não serão lembrados. RMA compara isso ao chamado Massacre do Labirinto, um terrível evento do passado que ainda assombra o mundo. No labirinto, o time continua enfrentando a Fênix, que lança bolas de fogo à distância. Lyra se preocupa que, se não forem explodidos antes, o fogo consumirá todo o oxigênio da caverna. Rose percebe que essa Fênix é inteligente, e em menor número, ela tenta cobrir o local com um mar de fogo, queimando os vivos e sugando o oxigênio. Rose comenta que eles estão enfrentando o Einstein das Fênix, o que ofende-se, que não gosta de monstros com cérebro.
Cansado de fugir, se pergunta se Armia pode usar magia de água, uma questão que talvez devessem ter feito antes de enfrentarem a Fênix. Felizmente, ela pode. O plano é simples, Armia usará sua magia para derrubar a Fênix atacando suas asas, e quando a criatura estiver no chão, o grupo a atacará. Apesar de estar abalada, Si, com seu ar de protagonista, a encoraja, garantindo que estará ao seu lado e nada a atingirá enquanto ele estiver ali. Inspirada pelas palavras de Si, Armia reúne coragem, e o grupo começa seu ataque. Os guerreiros avançam, atraindo a atenção da Fênix, enquanto Armia e Lyra preparam a magia necessária. Armia invoca uma flecha de água e a lança contra uma das asas da Fênix, conseguindo molhá-la. Si tenta fincar sua espada, mas o corte é raso. De volta à guilda, a discussão entre RMA e Anderson continua. Ela aponta que tudo indica que um novo massacre está por vir, e não quer ouvir mais negações sobre os problemas do labirinto. De volta ao time, eles assistem a uma transformação na Fênix, que agora fica ligeiramente maior. Essas mutações deveriam ser raras, mas Armia parece ter a pior sorte, enfrentando outra logo após a última. A jovem começa a entrar em pânico, e Lyra tenta acalmá-la, lembrando-a que o medo só fortalece a besta. A Fênix, percebendo seu medo, avança para envolvê-las em chamas azuis. Lyra tenta levá-la para um esconderijo, mas é tarde demais, o fogo azul as alcança, sem lugar para se esconder. Si aparece a tempo, cumprindo sua promessa, interceptando o fogo com sua espada e protegendo Armia. Ele declara que não deixará a Fênix tocá-la e bloqueia mais bolas de fogo com sua lâmina. Si incentiva a maga a encontrar coragem, pois sua magia é essencial para derrotarem o monstro. Lyra dá uma mão, e a pequena maga confia que, com seu grupo unido, podem enfrentar o desafio juntos. O anime inteiro mostra que ela não precisa de ajuda se não tiver forças para se erguer por conta própria. Como poderia apoiar seus companheiros de equipe, então? Enquanto isso, a deusa das chamas deixa a guilda frustrada e sem respostas. Para aliviar sua irritação, ela tenta descarregar sua fúria em um dos pilares da cidade, mas a pedra branca simplesmente absorve e dissipa suas chamas. Essa habilidade teria sido super útil na batalha contra a Fênix, mas, por enquanto, o grupo terá que se virar com o que tem. Naru, por exemplo, é boa em socar. Ela desfere seu melhor golpe na Fênix, mas não é nenhuma Tyson, e o monstro recua sem um arranhão. No entanto, Naru acaba pegando fogo e sai correndo, buscando vingança. Depois de ser atacada, a Fênix tenta usar suas garras nela, mas Hal intercepta o ataque com sua espada. As chamas são tão intensas que derretem o aço. A situação parece complicada, mas Armia teve todo o tempo necessário, e com o apoio do curandeiro, ela invoca a flecha de gelo, uma magia avançada com um visual incrível, pronta para derrubar a Fênix. O ataque atinge uma das asas da ave, destruindo-a parcialmente. A Fênix agora voa mais baixo, o suficiente para Naru saltar de um pilar e atingir sua cabeça. O golpe a lança de volta ao chão, e Rose não perde a chance, cravando sua lâmina na criatura. Com a vitória, a equipe fica impressionada com a pequena maga, que realmente deu tudo de si. As felicitações dos amigos fazem Armia chorar de emoção, e tudo o que precisava era de um grupo de amigos para chamar de sua equipe. Lyra está aliviada que Rose não entrou em seu modo sombrio de Super Saiyajin, mas se decide que ainda precisa manter os olhos em nosso herói. Depois, eles retornam à taverna em Marmet para comemorar com alguns drinks. Lá encontram RMA, que já bebeu por todos enquanto esperava. Rose se surpreende que ela soubesse onde encontrá-los, mas ao que parece, Allura o entregou sem pestanejar quando RMA jogou algumas moedas para ela, uma verdadeira cavadora de ouro. Isso é um problema para Rose, pois ele está prestes a ganhar muito dinheiro com a recompensa pela Fênix. RMA sugere que ele compre mais uma rodada de elixir dourado, mas ele oferece a ela comida para que se recupere um pouco. Ao contrário de Naru, que adora o charme rústico da comida local, RMA não é fã do sabor. Shayla, a jovem aprendiz da taverna, ouve o comentário e lança um olhar que sugere que o próximo prato virá com um tempero especial. Naru adora a comida, e RMA não fica surpresa, considerando que Naru só conhece a vida de luxo da mansão de sua família. O grupo fica chocado ao descobrir que Naru pertence a uma família rica e famosa, e ninguém fica mais surpreso do que Rose. Naru é filha de Arlanri e a mesma garotinha que ele salvou anos atrás. Enquanto isso, no esconderijo do presidente, ele e Ansome discutem os eventos recentes, mais mutações, mais problemas, mas o mais preocupante é a aparição da deusa do fogo, Reala.
O presidente, no entanto, não parece nem um pouco preocupado, na verdade, está feliz que ela tenha finalmente chegado. Ele vai precisar da ajuda de seus discípulos para lidar com RMA muito em breve. Parte 7. O saco de recompensas de Ralph é pequeno desta vez, e a compensação não é tão boa quanto antes. Naru expressa sua imensa insatisfação para Alier, que está pacientemente atrás do balcão. Eles acabaram de derrotar uma fênix inteira, então, na visão dela, não há como essa recompensa ser suficiente. A pedra mágica que tiraram da criatura era maior do que a bolsa de moedas que receberam. Naru ainda destaca que a fênix estava mutada. Alier começa a se irritar com a reclamação da Karen de cabelo azul, mas Naru ainda não terminou. Ela lembra que foi Alier quem pediu que voltassem naquele dia para buscar o pagamento porque precisava de tempo para reunir tudo, mas o que receberam foi tão pouco. Não há fúria maior do que a de uma mulher enganada, e Naru está prestes a pedir para falar com o gerente. No entanto, Alier simplesmente sorri e pede para ela conferir a recompensa. Quando Naru desamarra a bolsa de moedas, todas as suas dúvidas e reclamações desaparecem ao ver tanto ouro. Nada encerra uma discussão como um saco cheio de ouro. Alier explica que o número de moedas de prata e cobre que deveria pagar seria impossível para eles carregarem, então ela fez questão de arranjar o pagamento em grande estilo. Ralph intervém e diz a Naru para aceitar o dinheiro, deixando-a envergonhada. Ele entrega a Alier sua considerável taxa de administração, que ela pega rapidamente, mas Ralph já está de saída. Naru percebe seu humor estranho e pergunta o que está acontecendo, mas não obtém resposta. A cidade está movimentada, e na praça do mercado, as crianças se reúnem para assistir a um teatro de marionetes. O contador de histórias embala o público com música enquanto narra uma história heróica. Nas profundezas sombrias de um labirinto, vive um dragão maligno cuja ganância consumiu tudo ao seu redor. A cada 200 anos, a criatura acorda para saquear e destruir. Contudo, um herói poderoso se levanta contra sua tirania. O narrador pergunta à sua cativa audiência quem eles acham que vencerá. Enquanto isso, Ralph e Naru desfrutam de uma refeição, mas há algo estranho entre os dois. Naru tenta quebrar o silêncio, mencionando a recompensa. Com tanto dinheiro, talvez pudessem considerar alugar uma casa. Ralph fica surpreso com a sugestão repentina, mas Naru lembra que isso já estava nos planos. Alugar uma casa seria mais prático do que continuar em um hotel. Pelo menos foi o que Alier sugeriu. Ela até pesquisou e descobriu que poderiam comprar uma casa, não apenas alugar. A ideia de uma mulher lidando com as finanças incomoda Ralph, que pergunta se Naru está desconfortável na pousada da senhorita Mary. Considerando que a anfitriã está bem ali, Naru sabiamente diz que não há lugar melhor na cidade, a comida é ótima, e as camas são confortáveis. Mas esse é o problema, o lugar é tão bom que está sempre lotado, com estranhos barulhentos entrando e saindo. Ralph concorda, o que eleva as esperanças de Naru e a faz sonhar acordada com os dois compartilhando uma casa aconchegante no campo, sentados junto à lareira, tomando chá. Porém, Ralph estoura sua bolha, dizendo que ainda é cedo demais. Ele é um vencedor, afinal, e apenas perdedores se acomodam tão rápido. Ele insiste que economizar o dinheiro é mais importante e que há decisões maiores a serem tomadas, como formar um grupo. A única razão pela qual derrotaram a Fênix foi com a ajuda que receberam. Além disso, S já os convidou para se unirem oficialmente. Naru, irritada, pergunta por que ele não para de falar de S, mas quem pode culpá-lo? S é forte, encantador e carismático, com uma espada impressionante. Com S e Alier no grupo, poderiam explorar mais profundamente o labirinto. No entanto, Naru está claramente frustrada que o labirinto seja a única coisa em que Ralph quer se aprofundar. Na pousada, o grupo se reúne para um jantar incrível em celebração à formação do novo grupo. No final, Po está exausta, e Lyra se oferece para levá-la ao quarto. Ralph percebe que Lyra e S estão sempre cochichando pelas suas costas. Quando Lyra discretamente sugere que S aproveite a chance para conhecer melhor a misteriosa curandeira do grupo, Naru segue, alegando que tem algo para discutir com Lyra. No quarto de Alier, a jovem maga já está dormindo, mas as outras duas continuam acordadas. Lyra fica chocada com o quão desesperada Naru está. A lutadora de cabelo azul diz para Lyra se calar, porque o hotel inteiro não precisa saber de seus problemas. No entanto, ela realmente precisa do conselho de Lyra. Rose rejeitou sua proposta de morarem juntos, e agora ela não sabe o que fazer ou como se sentir.
Lyra consola, dizendo que Rose a adora e que o motivo de ele ter dito não pode ser qualquer coisa, ele pode ser tímido, resistente a mudanças ou simplesmente muito bobo. Ela acrescenta que os homens são assim às vezes. Naru fica grata por ter procurado Lyra, pois ela é exatamente o tipo de mulher experiente que precisava para ajudá-la com esse problema. Lyra, que já teve muitas experiências com homens, sabe tudo sobre eles. Ela comenta que também entende o que Naru está passando, já que há muito tempo está de olho em alguém. Enquanto isso, no andar de baixo, Rose e S discutem a mesma situação enquanto tomam vinho. Rose confessa não saber se comprar uma casa é a melhor ideia, e S menciona como Naru deve ter se sentido ao fazer o pedido e ser recusada. Ele se pergunta se Rose odeia Naru, mas conclui que é impossível não gostar dela. S relembra que, quando eles se conheceram, foi Naru quem lhe deu a coragem de se tornar o aventureiro que ele é hoje. Além disso, ela foi a única a formar um grupo com Rose depois que seu antigo time o descartou como lixo. S então pergunta diretamente se Rose gosta de Naru. Nosso protagonista fica vermelho de vergonha e não consegue dizer uma palavra, o que já é uma resposta suficiente para S. Enquanto isso, no andar de cima, o assunto da conversa das garotas é justamente S. Lyra começa a contar como foi a primeira vez que o conheceu, enquanto vivia na capital real. Eles faziam parte do mesmo grupo. Ela humildemente se gaba de ser a mais bonita, o que muitas vezes atraía homens ao grupo por motivos errados. As garotas mencionam que até mesmo Margaluz, do antigo time de Lyra, tinha segundas intenções. Nesse momento, Aler revela estar acordada e ouvindo toda a fofoca romântica. Ela não poderia dormir com tanta conversa interessante acontecendo. As garotas imploram para Lyra continuar sua história, e ela narra um incidente no qual um membro desonroso do grupo tentou forçá-la a algo, mas ela cuidou da situação sozinha. Quando S voltou, ele ficou furioso e confrontou o culpado, mas depois deixou o grupo. S explica para Rose que nunca se perdoou por ter permitido que algo assim acontecesse em seu time. Incapaz de lidar com a situação, ele aceitou um trabalho investigando problemas com monstros em uma pequena vila, onde acabou encontrando Lyra novamente. De volta às garotas, Sheila, a pequena Gremlin, interrompe a conversa ao invadir o quarto com a comida que elas haviam pedido. Enquanto isso, no andar de baixo, S pressiona Rose sobre o que ele pretende fazer. Rose diz que, antes de tomar uma decisão, precisa saber mais sobre Naru. Aler entra no salão com uma cerveja e entrega um relatório que ela mesma preparou, já que fazer investigações é um de seus hobbies. No relatório, descobre-se que Naru vem de uma família rica e estava destinada a herdar tudo, até que, um dia, decidiu que queria ser uma aventureira. Apesar de ser incomum, não é inédito para nobres seguirem esse caminho. No entanto, o mais estranho é que o pai dela, inicialmente contra a ideia, mudou de opinião repentinamente. Naru conta para as garotas que sua aparência não é natural, seu cabelo costumava ser loiro até, de repente, mudar para azul sem explicação. Ela explica que isso aconteceu no mesmo dia em que seu pai concordou com sua decisão de se tornar aventureira. Aler teoriza que o cabelo azul pode ser um sinal de que Naru tem pouco tempo de vida, e seu pai pode ter desejado que ela aproveitasse ao máximo antes que fosse tarde demais. S, no entanto, não acredita totalmente nisso, já que Naru parece ser incrivelmente forte, do tipo que enfrenta Fênix por diversão. Rose decide que, antes de qualquer coisa, ela deve visitar sua casa mais uma vez. Se, depois disso, ela ainda quiser ser uma aventureira, ele continuará a apoiá-la. Naru reflete sobre tudo o que já enfrentou para chegar onde está, tudo por causa de um garoto que ela gostava. As outras garotas, meio obcecadas, ficam impressionadas com a determinação dela, e até Lyra sente um pouco de inveja. Isso desperta uma ideia entre as garotas, que descem as escadas com Naru para. As outras garotas encorajam Lyra a pedir um momento a sós com S no pátio. Lá, ela finalmente cria coragem para pedir que ele seja seu parceiro. No entanto, S, confuso, responde que eles já estão no mesmo time. Lyra, frustrada, precisa ser mais direta para fazê-lo entender o que realmente quer dizer. Quando ele finalmente compreende, sua única resposta é que precisa pensar sobre o assunto. Não era exatamente a resposta que Lyra esperava, mas apenas o fato de ele considerar a ideia já é um progresso, e isso é o suficiente para deixá-la satisfeita. Ao ouvir essa conversa, Rose ganha coragem para pedir que Naru converse com ele mais tarde. Enquanto isso, no teatro de marionetes, vemos o desfecho dramático da história do herói, do dragão e da bela adormecida que salva o mundo.
Para deter o terrível monstro, a bela adormecida precisa se sacrificar. Quando o show chega ao fim, notamos que a marionete tem um cabelo azul muito familiar. Parte 8. Os corredores escuros abrigam um orca à espreita, em busca de sua próxima presa. Sem saber, um grupo de aventureiros o observa das sombras, aguardando o momento certo para agir. Quando o perigo passa, eles tentam se afastar discretamente, mas acabam encontrando um segundo monstro bloqueando seu caminho. O grupo entra em pânico, temendo ficar preso entre as duas criaturas. O líder, porém, os orienta a manter a calma, pois tem um plano. Ele chama o membro mais jovem do grupo, um garoto chamado Kiff, e diz que chegou a hora dele brilhar. Todos sabem que meio-orcs não resistem a alvos fracos, então jogam Kiff para fora, deixando-o como distração perfeita enquanto fogem corajosamente. No hotel de Marit, Naru observa uma salsicha com um olhar intrigado, perdido em pensamentos sobre Rose. Leon percebe o quão distraída a amiga lutadora está e repreende Rose por ser o motivo disso. Desde que ele mencionou que precisava falar algo importante com Naru, ela ficou profundamente pensativa. Os amigos incentivam Rose a ir direto ao ponto e falar logo o que tem a dizer. No entanto, os planos mudam quando Kiff entra pela porta da frente, machucado e exausto. Shayla e os outros correm até o garoto, horrorizados com seu estado. Lyra e Shayla o levam para um quarto para cuidar de seus ferimentos. Naru pergunta como Shayla conhece Kiff, e Miss Mary explica que os dois são bons amigos há muito tempo. Shayla, ao descobrir que Kiff era órfão, passou a convidá-lo para refeições. Como muitas crianças órfãs devido ao labirinto, Kiff sonhava em ser aventureiro e estava empolgado por recentemente ter se juntado ao grupo. Rose, já ciente dessa história, pede desculpas a Naru, dizendo que precisarão adiar a conversa. Mais tarde, na guilda dos aventureiros, Marnell e seu grupo capturam os antigos companheiros de Kiff. Ele informa a Rose que a recompensa pela captura funcionou, e os criminosos confessaram. O olhar que Rose lança aos traidores os deixa arrepiados. Marnell pergunta o que fazer com eles, e Rose decide que não há necessidade de violência. Ele só quer que deixem a cidade para sempre. Marnell os liberta, mas com um aviso: se retornarem a Marmot, enfrentarão consequências muito piores. Enquanto fogem, Amers aparece para repreender Rose e Marnell por fazerem justiça com as próprias mãos. Marnell rebate que isso só acontece porque a guilda não faz seu trabalho de regular os aventureiros. Amers admite que não pode fazer muito, pois apenas segue ordens superiores. Como se planejado, Ansome surge e confronta o grupo, acusando-os de agirem como querem, sem reportar suas queixas à guilda. Ele chega a sugerir que os aventureiros é que deveriam ser banidos por suas ações. Suas palavras enfurecem o grupo, que ameaça enfrentá-lo. Rose intervém, acalmando os ânimos, e promete conversar com Ansome para resolver a situação. No escritório de Ansome, Rose explica o que aconteceu com Kiff, ressaltando a conexão entre as cidades labirínticas e seus órfãos. Ansome rebate, questionando se alguma outra cidade realmente resolveu o problema dos órfãos. Incapaz de responder, Rose ouve Ansome argumentar que Marmot não tem recursos para investir em soluções ineficazes. A indiferença de Ansome deixa Rose irritado. Ansome sugere que, se não estão satisfeitos com Marmot, podem simplesmente ir embora. Frustrado, Rose insiste em buscar outra solução. Ansome menciona então a redenção e cita algo dito a ele no passado: aventureiros vivem em perigo, os incompetentes merecem morrer. É assim que sempre foi. Essas palavras soam estranhamente familiares a Rose, mas ele não consegue se lembrar de onde as ouviu. A resposta vem quando Ansome revela uma cicatriz em seu braço e pergunta se Rose se lembra dele. Surpreso, Rose percebe que Ansome é, na verdade, Knin, o garoto que ele conheceu no passado. Junte-se a um jovem Ansome na trilha com um grupo de aventureiros. Ele está carregado com inúmeras bolsas e equipamentos, usado como uma mula de carga pelos outros. Um dos aventureiros, insensível, joga mais uma carga em suas costas, o peso o derruba, e todos riem enquanto o deixam na poeira. O líder do grupo, Mox, o chama de incompetente e o avisa que, se ele não conseguir carregar tudo, não receberá pagamento. Enquanto eles se afastam, um jovem Rose aparece e estende a mão para ajudar Knun. Ele pergunta se o garoto está bem e se oferece para ajudar, mas Knun é orgulhoso demais para aceitar e sai furioso. Ao anoitecer, o grupo se reúne ao redor da fogueira, exceto Rose e Knun, que ficam de vigia no frio e na escuridão. Knun murmura para si mesmo que não acabará como um perdedor, como Rose, e jura se tornar um grande aventureiro. Quando o grupo vai dormir,
Não é acordado mais tarde por Rose, que o alerta sobre goblins se aproximando. Rose avisa aos outros, mas é pressionado a responder quantos são. Ele explica que são muitos para contar. Observando a horda, o líder percebe que não tem chances de vencer. Com um plano em mente, eles jogam Rose e Knun do penhasco para servirem de distração enquanto fogem. Knun, incrédulo, grita para os outros, mas Rose o interrompe: eles já se foram. Isso era inevitável. Rose explica que eles só foram contratados para carregar bagagens e servir de isca. Ele garante que sairá vivo dessa e terá sua vingança, incentivando Knun a usar sua raiva para sobreviver. Os dois se preparam para a luta de suas vidas, enfrentando os goblins. Conseguem escapar e se escondem no tronco de uma árvore velha, mas estão cercados. Rose pergunta sobre o ferimento de Knun, que minimiza dizendo ser apenas um arranhão. Apesar disso, Knun se sente derrotado e comenta que, pelo menos, não morrerão como incompetentes. Rose discorda, explicando que goblins caçam grandes grupos e ignoram indivíduos isolados. Suas palavras são confirmadas quando gritos dos aventureiros traidores ecoam à distância, atraindo os goblins para longe. Knun ri, satisfeito com o destino de seus antigos companheiros, enquanto Rose pondera se poderia ajudá-los, mesmo após tudo. Quando tentam escapar, Knun cai devido ao ferimento. Rose corre para curá-lo, mas Knun o manda fugir. Rose recusa, dizendo que a fraqueza não define uma pessoa para sempre, pois todos têm a chance de se redimir. Knun, surpreso, pergunta como ele sabe disso, e Rose responde que também foi redimido no passado. De volta ao presente, Ansome, antes conhecido como Knun, relembra que suas palavras eram verdadeiras: o mundo é cruel com os incompetentes. Ele explica que os dois sobreviveram porque os traidores eram os fracos, sem entender a natureza dos goblins. Depois de se separarem, Knun foi acolhido por Misty, presidente da guilda local. Rose parabeniza o antigo companheiro, mas Ansome não trouxe o passado à tona por nostalgia. Ele quer retribuir a ajuda que recebeu de Rose, aconselhando-o a deixar a cidade e levar Naru com ele. Incapazes de chegar a um acordo, Rose se desculpa com Marnell e os outros, admitindo que falhou. Antes que possam sair, Amers os chama para uma conversa em um espaço apertado de armazenamento. Lá, ela confidencia que não são os únicos insatisfeitos com a forma como a guilda está lidando com as coisas. A história corta para o futuro, onde Rose explica. Amers sugeriu que os monstros que infestaram as terras próximas à cidade fossem eliminados. Naru pergunta por que a guilda não ofereceu recompensas por esses monstros, mas Amers explica que Ansome e Misty simplesmente não parecem se importar. Ela promete encobrir as ações do grupo enquanto eles lidam com os monstros por conta própria. Além disso, fará o possível para garantir que as pessoas certas saibam o que está acontecendo na cidade, sem que sejam descobertos. Enquanto isso, eles precisam resolver a ameaça monstruosa. Após ouvir tudo isso, Naru reclama que sempre acabam tendo que trabalhar mais do que os outros. Rose a tranquiliza, lembrando que Amers prometeu comprar as pedras mágicas que eles encontrarem a um preço maior, usando o próprio dinheiro. Rose e Marnell ficam chocados ao ouvir a normalmente gananciosa Amers dizer isso, mas ela o silencia com um leve golpe na cabeça. A perspectiva de mais dinheiro anima Naru, que logo se prepara para a missão. Ao saírem do hotel, encontram Kif e outras crianças treinando com Lyra. O garoto parece completamente recuperado, e embora Lyra quisesse levar todo o crédito, ela admite que Kif é realmente resistente. Se encerra o treino de espadas e anuncia que agora é hora de praticar a sagrada arte de socar coisas, e ninguém é melhor para ensinar isso do que Naru. Lyra pergunta a Rose se ele finalmente teve aquela conversa com Naru, mas o curandeiro admite timidamente que esqueceu completamente. Felizmente, parece que Naru voltou ao seu antigo estado de espírito. Enquanto isso, Ansome faz um relatório a Mr. Misty, entregando uma carta da capital. A carta é do próprio primeiro-ministro, instruindo-os a manterem um olho em Naru, assim como todas as outras cartas anteriores. Ansome pergunta se Naru é realmente a bela adormecida que salvará todos do dragão maligno, como descrito nos contos de fadas. Misty responde que essas não são apenas histórias infantis. A lenda da garota de cabelos azuis que se sacrifica para deter o dragão é, na verdade, real. Naru é a escolhida destinada a salvá-los. Obrigado por assistir. Inscreva-se e ative o sino de notificação para no futuro ver mais vídeos como este. Até a próxima, pessoal.